Fala pessoal do YouTube, falar um pouquinho aqui do nosso canal, né? O intuito que é o canal é trazer aqui para vocês um pouco da nossa vida e trazer motivação para que você venha a ter inspiração naquilo que nós vamos estar ministrando aqui dentro, né? Aqui a gente vai falar sobre religião, a gente vai falar sobre vida de casamento, né? De cônjuge. Vamos falar aqui de família. Vamos falar de riqueza, né? Entender um pouco aí sobre as riquezas aqui dessa terra, sobre a preparação para aquilo que verdadeiramente importa na vida. E espero muito que vocês curtam aí o nosso canal, compartilhem a nossa ideia para que outras pessoas possam ser alcançadas também, né, e tocadas, para viver a vida de acordo com aquilo que realmente importa, né? E quando eu falo que realmente importa, é a gente viver uma vida com Deus, é viver uma vida em paz. Muitas das vezes nós queremos viver uma vida fora dos padrões daquilo que fomos criados para viver, e é aí que a gente se dá conta que estamos totalmente fora dos padrões de Deus, né? Daquilo que Deus chamou nós para viver e fazer. E eu quero, através da minha vida, daquilo que eu vivi, das experiências que eu tive, poder compartilhar com vocês uma ideia que pode mudar o rumo da sua situação, de você que está aí do outro lado, de alguém que talvez está buscando preencher algum vazio, né, fora, e quando você for olhar para dentro de você, esse vazio ele é interior, ele não é um vazio que está fora. E pelo menos comigo foi assim, eu fui buscar fora de mim uma vida, preencher um vazio, né, com coisas, né, com pessoas, que na verdade o problema não era fora, não era o que eu estava vendo, na verdade o grande problema era o que eu não estava vendo dentro de mim. E eu vou começar aqui no canal falando aqui, contando um pouco da minha história, para que vocês possam ver, né, possam ouvir e tirar algum proveito disso, tirar alguma coisa boa. Não estou falando que tudo que a gente vai falar aqui vai servir para você, ou que a minha história é parecida com a sua, mas de certa forma eu quero que você preste muita atenção, tire um tempo aí da sua vida, né, do seu tempo livre, ou mesmo que seja no trabalho, que você tiver um tempo, e presta muita atenção na minha história, porque ela pode mudar o rumo da sua, né? Ela pode te dar um novo começo, ela pode te dar uma folha em branco para que você venha começar a viver uma vida de verdade, sem buscar fora de você aquilo que está dentro, né? Então, eu quero começar a minha história já de início falando que sem Deus não seria possível chegar onde cheguei, né? E não é possível também viver uma vida desonesta que eu falo, não é nem só no sentido de você adulterar alguma lei, mas com você mesmo. Viver uma vida desonesta com você mesmo, depois que você conhece o verdadeiro Deus. Eu nasci num lugar no interior de Minas Gerais, e nasci numa família bem humilde, né? Os meus pais não tinham condição financeira para nos ajudar, e meu pai era lavrador, minha mãe dona de casa,
E a gente nasceu, eu e meus 4 irmãos, eu tenho mais 4 irmãos. A gente nasceu em casas feitas de barro, né? A gente nasceu sem condição nenhuma, básica mesmo, de conforto. A gente tinha as camas para dormir, que era feita de capim, os colchões também era feito de palha de milho. Muita gente, eu creio que do interior, pessoal aí do norte de Minas, pessoal do nordeste que vai ver esse vídeo vai se identificar com o que eu estou falando aqui. E a nossa condição era essa. E a minha mãe, ela não teve pré-natal, tudo que tem hoje, né, de tecnologia para ver como que era o desenvolvimento dos filhos, mas nós nascemos todos com perfeita saúde, né? Nós nascemos de acordo com aquilo que Deus propõe, para que nascemos perfeitos, né? Com tudo no seu devido lugar. E foi ao longo desse tempo que a gente nasceu lá com meus pais, o meu pai, sendo lavrador, trabalhava ali para aqueles fazendeiros e trazia o alimento para casa, o arroz e o feijão, era o básico, né? Meu pai não tinha grandes condições de comprar gado, não tinha essa ideia na cabeça, né? Meu pai também foi criado nessa mesma crença de que tinha que trabalhar, né, para os outros para conseguir manter a família ali e a sobrevivência. E nós fomos criados também dessa mesma forma, que nós tínhamos que trabalhar, né, para a gente sobreviver, né? A minha região lá, ela é uma região, só para dizer para vocês, hoje eu moro no Distrito Federal, eu moro em Brasília, na capital aqui do nosso país. E lá naquele lugar onde nós morava, a gente era muito humilhado, né, assim, por grandes fazendeiros, né, que tinha mais condição do que a gente. Nós não éramos a única família em situação difícil, mas acredito que era a que tinha mais problema financeiro, né? Por não ter condições financeiras, a gente acho que era os que mais tinha. Eu costumo até dizer aqui que nós vencemos o campeonato de mais pobre por várias vezes, por muito tempo. Hoje eu falo isso com alegria, porque quando a gente fala de pobreza, dá-se uma impressão que pobreza é isso, é viver e não ter condição. Mas existem pobrezas muito pior. Exemplo, pessoas que nascem com saúde ruim, né? Pessoas que nem nascem num lar, né? Pessoas que não têm os pais, às vezes nascem, os pais morrem cedo, ou que nascem, os pais também abandonam os filhos. Eu digo que, se olharmos no contexto geral, a gente era muito rico disso, de família. Meu pai, graças a Deus, está até hoje com a minha mãe, né? Já vão fazer mais de 40 anos de casados, acredito que uns 40 anos. E em meio a tanta dificuldade, o meu pai, trabalhando ali, ele nunca deixava faltar o básico, que era o arroz e o feijão. Por muitas vezes a gente já teve que optar por comer uma vez no dia, ou comia mais cedo ou comia mais tarde para esperar a janta. Por exemplo, se fosse almoçar meio-dia, sabia que ia ter que esperar a hora da janta, ali por volta das 7, 8 horas da noite. Então a gente muitas das vezes optava ficar sentir fome até umas 2 horas para que a gente comesse e não passasse mais tanta fome até chegar a hora da outra refeição. E aqui eu abro uma reflexão para muitas pessoas que têm o que comer e não dão valor, né? Não faz, não agradece o que tem, desperdiça muitas das vezes, ou às vezes até tem uma coisa para comer, mas não sendo aquilo que gostaria, fala que é ruim, fala que não queria. E muitas das vezes eu tive que aguentar a fome para poder comer uma segunda vez. Eu não tinha isso.
não tinha lanche, negócio de lanche, fruta. Fomos criados na base do arroz e do feijão. E muitas vezes tinha uma fruta que meu pai achava lá no mato, né, nas beiras dos rios, tinha mamão, às vezes tinha pé de mamão que era nativo. Meu pai saía lá, mas isso era lá uma vez por acaso. Carne era muito difícil da gente conseguir, a gente só comia assim, carne mesmo era de caça, né, que tinha caça na região. Meu pai era caçador e quando ele conseguia uma caça, ele levava para casa pra gente alimentar. E foi assim a minha infância toda. Quando eu comecei a estudar, o colégio da região só era até a 4ª série. Eles ensinavam até a 4ª série. E dali, se a gente quisesse seguir com outros estudos, nós teríamos que sair para a cidade. Mas o meu pai não tinha condição de pagar um aluguel na cidade, nem de bancar a gente na cidade, né? Mandar todo dia não era impossível. A região não era uma região muito difícil de acesso, até para ir de carro lá mesmo, até em casa nem ia, até na minha casa a gente tinha que sair, andar alguns quilômetros para conseguir ter acesso a algum carro, veículo, né? E na minha infância a gente teve alguns problemas, alguns traumas eu sofri abuso. Acredito que com os 9 anos de idade eu fui molestado algumas vezes por vizinhos, filhos de alguns fazendeiros que meu pai trabalhava. A gente ia para lá à noite, às vezes dormia na casa deles, e eles, não tendo também nenhum conhecimento de nada como hoje tem, acabava a gente indo dormir sendo molestado. Nunca houve assim o abuso em si, um estupro em si, mas isso são coisas que vão ficando gravado, né, na nossa memória, dentro do nosso subconsciente, que lá na frente vai atrapalhar a gente, né? E eu não sei se com vocês aconteceu, né, ou acontece. Hoje em dia é algo que tem que ser denunciado, né? Existem leis, se você é abusado ou se você é abusada, existem leis que te garantem segurança para isso. Tem que ser denunciado, não pode deixar impune. Não importa se a pessoa te ameaçou, falou qualquer coisa, chega, fala para os seus pais. Ou se você que é mulher, fala para o seu marido. Se você que é moça, fala para os seus pais também. E não permita que alguém deturpe aquilo que você tem dentro de você, porque isso não pode mudar a sua história, mas pode te prejudicar muito. E se você não tirar isso de dentro de você, falar para alguém, isso vai te atormentar em muitas coisas, muitas áreas da sua vida. Vai ficar parada, porque você muitas vezes vai ter medo, muitas vezes você vai se sentir insegura, inclusive até para ter um relacionamento com alguém. E igual eu tava falando, né, a gente foi estudando lá até a 4ª série. Depois que chegou a 4ª série, não tinha mais jeito, ou a gente saía dali para estudar fora, ou tinha que trabalhar na roça, para poder, que meu pai também já não dava mais conta de criar, nós já ficando grande, né? Como se diz, a fome já começa a ficar maior, a gente já começa a se alimentar mais, e os filhos começam a se alimentar mais, vai ficando cada dia mais difícil. E lá era muito desvalorizado. Eu lembro que meu pai já chegou a trabalhar para ganhar um pacote de arroz ou um pacote de feijão de 1 quilo. Né? Você vê que para 6 pessoas dentro de casa, 1 quilo de arroz dá para uma vez. Só para ter uma ideia. No fundo da minha casa tinha um rio lá, e esse rio de vez em quando dava uns peixes também. Meu pai até pegava pra gente se alimentar. E assim foi. Eu saí de lá, né, da região, para ir morar. A minha tia fez uma proposta pro meu pai para mim poder ir morar com ela na cidade, né, a cidade por nome de Brasília também, só que é Brasília de Minas. E
A princípio eu até fiquei muito feliz, né, de que estava indo para a cidade grande. Eu nunca tinha ido na cidade grande. Até meus 11 anos de idade eu nunca tinha calçado nenhum tênis. A gente não tinha condição de comprar um tênis. Roupa, a gente usava roupa que os outros davam pra gente. O pessoal, minha tia mandava lá da cidade, de filho de alguns patrões que ela trabalhava, os filhos não usavam mais aquelas roupas, então eles davam pra gente usar. E a gente vivia usando aquelas roupas, né, de segunda mão. E era assim que a gente vivia. Não tinha tênis, não tinha calça, não tinha nada disso, não tinha televisão, não tinha... muito menos nem se fala celular. Na época nem existia celular desse celular que tem hoje, né? Existiam celulares, uns grandão, que era via rádio, né? O celularzão que tinha antigamente. E fui morar na cidade com ela. Saí, fui morar com ela. A cidade era a distância mais ou menos de uns... acho que acredito, uns 180 quilômetros de onde meu pai morava. Por aí. E... quando eu cheguei na cidade grande, eu me senti um estranho lá, porque a gente tinha até medo de gente, porque fomos criados lá no mato, né? Não tinha muito acesso à tecnologia, à grande cidade. A gente nem tinha ido na cidade. Fui na cidade uma vez para fazer o meu registro, quando eu tinha já 8 anos. Fui registrado já com 8 anos de idade. E passei a morar com ela lá e no início foi muito bom, né? Só que o tempo foi passando e a saudade foi apertando dos meus pais, né? Fiz a quinta série, até chegando no final da quinta série eu já não me sentia mais bem, já queria ir embora para voltar lá para meus pais. E meus pais, na época, diante do que eles viveu e com base no que eles entendiam, meu pai não soube falar não para mim, né? Meu pai não soube dizer que eu tinha que ficar ali, porque aquilo era bom, que eu ia estudar e meio que ordenar, dar uma ordem para que eu ficasse, mesmo que fosse contra a minha vontade, mas que ele desse uma ordem. É aqui que eu falo também para você que é pai. Muitas vezes seu filho não está querendo estudar, ou não está querendo fazer algo que você quer que ele faça, sendo criança, e você analisando que é bom para ele, que isso vai edificar na vida dele, não deixa seus filhos fazerem o que quer, não. Porque lá na frente, isso vai pesar nele. Ele vai ser cobrado por isso sem... E o mais interessante que isso aí, hoje, naquela época eu não posso nem culpar o meu pai, porque meu pai não tinha conhecimento. Mas hoje, nós tendo esse conhecimento, nós não podemos deixar nossos filhos fazer aquilo que eles querem. Porque lá na frente, se eles quebrar a cara por conta de uma escolha que nós podíamos ter interferido, nós vamos ser os principais culpados disso. Então não deixe seus filhos fazer o que quer da vida deles, porque lá na frente eles vão sofrer as consequências. Dê autoridade para o seu filho, por mais que isso doa em você. Se tiver que educar ele, conversar, para que ele venha ter um entendimento de que você está querendo só o bem. Isso é muito importante. E fiquei ali com a minha tia e eu comecei a aprontar muito na escola, porque eu queria ir embora e a minha tia em si não queria deixar eu ir embora. E eu comecei a aprontar muito, tirar nota ruim para poder ver se eles me mandavam embora, não era nem por questão de inteligência. Mas eu queria voltar para a roça, queria voltar lá para meus pais. E foi aí que a minha tia viu que eu estava ficando muito mal. Eu cheguei até a tentar fugir de casa uma vez, para poder voltar lá para a roça. Mas lá na rodoviária eu fui interceptado por um conhecido dela, que me levou de volta. Depois que aconteceu isso, ela ficou muito preocupada e escreveu uma carta para meu pai, falando que não tinha mais jeito de ficar comigo lá, porque eu estava muito querendo ir embora e estava com muita saudade deles, e que ela já não sabia mais o que fazer. Ela já estava ficando preocupada com a minha situação lá. Mas foi também lá que eu consegui calçar meu primeiro par de tênis. Minha tia me tratava muito bem, eu comia bem, tinha roupa para vestir, ela comprava roupa para mim. Muitas das vezes
o meu tio, esposo da minha tia, ele era um pouco duro comigo, né? Porque foi criado na roça e esse pessoal mais antigo, né? Não entendia que eu estava sentindo essa saudade, que eu não tinha culpa daquilo também. Eu era só uma criança que tinha saído de casa cedo e que queria voltar para os pais. E esse era o meu entendimento, né? Por mais que isso foi uma coisa que não foi bom para mim, né? Mas era o que eu queria fazer. Aí meu pai recebeu essa carta que ela mandou e falou para ela, não pode escrever outra de volta, falou pode mandar ele. E assim a minha tia fez, me colocou no ônibus de volta lá para a roça e eu voltei para lá para morar com meus pais. Aí no primeiro dia que eu cheguei lá foi muito bom, tava com muita saudade deles, eles me abraçaram, me receberam lá com todo o amor, né? E passado algum tempo, meu pai falou para mim, você não quis estudar, não quis ficar lá na cidade, então você vai ter agora que trabalhar para poder se sustentar aqui, porque eu não dou conta de dar as coisas para vocês. Eu garanto aqui para você o alimento, né? O arroz e o feijão igual era antigamente. E o básico que é isso aí que eu consigo dar, mas eu não consigo dar roupa para vocês, para você e para seus irmãos. Você vai ter que trabalhar para você poder conseguir comprar suas coisas. E aí, assim eu fui sendo doutrinado, né? Que eu tinha que trabalhar para os outros ali naquele lugar para mim poder conseguir comprar minhas coisas. Roupa, calçado, enfim. Começar ali a minha vida de adulto com 13 anos de idade, né? Que foi de 12 para 13 anos, não me engano. E, nossa, eu lembro que eu trabalhava na roça lá, eu comecei a trabalhar com o pessoal na época lá, e os fazendeiros eram muito ruim. Eu falo que era ruim mesmo. Tipo assim, quem não tinha condição, igual a gente não tinha, eles usavam disso para tirar proveito. Eu cheguei a trabalhar, acredito que na época R$1 um dia inteiro, na foice, roçando o pasto, né, tirando os matos de dentro dos capim, arrancando o toco, né, árvore mesmo, fazendo cercamento de fazenda, abrindo buraco no sol quente. A gente entrava às 7 da manhã e saía 5 e pouco da tarde, 5, 5 e meia. Era ali o dia todo, né, na roça, trabalhando, e uma luta muito grande para conseguir manter, né, o dia a dia. E essas coisas foram passando, o tempo foi passando, eu fui ficando lá. Depois de bastante tempo, acredito que quando eu estava com uns 15 anos, surgiu um prefeito que colocou um ônibus que buscava os alunos lá na roça para levar para uma vila lá perto para estudar. E eu me achei interessante, me inscrevi lá e comecei a estudar. Aí ficava na casa dos meus pais, estudava, ia para a escola. Fiz a 6ª série. Consegui concluir a 6ª série lá nessa escola, né? E ali, naquele tempo, trabalhando na roça, lá pros outros, eu via os filhos dos fazendeiros conseguindo as coisas, comprar gado, comprar cavalo, comprar moto, bicicleta, e a gente não tinha isso, porque tudo que nós fazia era para ajudar meu pai lá dentro de casa para comer, e nunca sobrava, porque a gente ganhava muito pouco. Então eu comprava uma vez ou outra uma peça de roupa em alguém que ia lá vender pra gente da cidade, e foi assim, essa vida difícil, né? Essa vida sem condição financeira nenhuma. E eu assim fui ficando, trabalhando, e o meu pai sempre falava para mim, se você quiser uma vida melhor, você vai ter que sair para fora para trabalhar, pra você ganhar alguma coisa a mais. E eu não levava muito a sério, mas eu queria, no fundo eu queria mesmo sair para conseguir uma condição melhor e poder voltar para casa e ajudar meus pais. E morando lá, eu tive meu primeiro contato com
com bebida alcoólica. Quando eu estava com uns 16 anos de idade, eu comecei a tomar cerveja, né? Tinha uns botecos lá na região, lá chama de boteco, aqui na cidade fala de bar. Tinha uns botecos lá, e eu ia pra esses botecos e a gente ficava lá conversando com os amigos, né? Os meninos foram criar junto comigo. E tinha sinuca, a gente brincava sinuca. E eu acabei viciando na sinuca. Jogava sinuca até madrugada, ficava jogando e bebendo. E conheci o cigarro, comecei a fumar muito cedo. E todos esses vícios que eu pratiquei na vida foram vazios dentro de mim, que eu buscava preencher o espaço com cigarro e com a bebida e com jogos, né? Gostava muito de sinuca, era viciado na sinuca mesmo, e era até bom para jogar, né? Tinha alguns torneios lá, eu jogava, cheguei até a ganhar torneio de sinuca na região. E a gente tinha sonhos, né, de ser jogador de futebol, mas eu era muito bom de bola, mas também não teve condição de levar isso adiante. E certa vez eu trabalhando lá, saí do serviço no final de semana, fui para um boteco lá, bebi muito, fiquei chapado mesmo, bêbado. Cheguei na casa do meu pai um dia, madrugada. Meu pai levantou atordoado lá e me viu naquela situação ali, caindo em cima do banco da cozinha. E ele falou comigo: filho, você vai ter que tomar um rumo na sua vida, então você vai acabar virando um alcoólatra ou vai acabar morrendo disso aí. Eu já estava bem viciado na bebida. Foi quando eu decidi sair de casa. Eu olhei no olho do meu pai e falei assim: eu vou sair de casa para nunca mais voltar aqui. Eu não vou morar aqui nunca mais. Eu meio que criei até trauma daquele lugar. As pessoas não ajudavam os outros. Quem tinha condição tinha, quem não tinha era humilhado e falava que a gente nunca ia ter condição de nada. Era assim o povo daquela região, né? E decidi sair de lá. Eu fui trabalhar fora. A primeira vez que eu saí, eu fui para uma região no Goiás chamada Cabeceira de Goiás. Eu fui trabalhar no machado, cortando eucalipto, numa carvoeira. Só para vocês terem uma ideia do que era a nossa mentalidade. Eu saí para trabalhar no machado, de sol a sol. E a intenção minha era: vou trabalhar lá, vou ganhar um dinheiro, vou chegar aqui na minha região, vou comprar uma moto e vou ficar andando por aqui, fazer um fretezinho, levar alguém num ponto de ônibus. E aquela mentezinha fraca, assim, de nada mesmo, sem ambição nenhuma de querer ter grandes coisas. Pra mim, se tivesse uma moto lá e estando trabalhando e comendo e bebendo, tava tudo certo, né? Não pensava grandes coisas, não. E aí eu vim para trabalhar no Goiás, fiquei lá 3 meses, trabalhei lá, ganhei um dinheiro até bom. Voltei para minha região com a intenção de comprar essa moto, mas quando eu cheguei lá, acabei voltando de novo para bebida. Voltei para os bares lá e gastei muito do dinheiro que eu tinha ganhado. Tinha ganhado dinheiro, dava até para comprar uma motinha na época. Acabei não comprando. E mais uma vez eu estava ali, voltando para o mesmo lugar, para o mesmo ciclo que eu estava, né? Eu estava ali correndo ali naquela roda sem poder sair. Era como se algo me puxasse para aquele lugar. E ali eu fiquei trabalhando mais algum tempo com um fazendeiro lá, um cara que foi muito amigo meu, me acolheu lá na casa dele, me pagava um salário justo e eu trabalhava com ele lá na roça. E eu não tinha assim uma religião, eu não tô falando aqui que religião é importante. Tô falando que eu não conhecia Deus. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que sara a nossa alma. Mas um dia eu estava trabalhando lá no sol quente, daquele que chega e estrala mesmo. E eu olhei pro céu e falei com esse Deus, falei: Senhor Deus,
se o Senhor existe mesmo, abra uma porta para mim. E eu não aguento mais ficar aqui. Eu quero coisas melhores na minha vida. Eu não quero viver uma vida igual meu pai viveu, né? E eu saí, fiquei ali trabalhando o resto do dia. Quando foi no final de semana, eu fui embora para casa dos meus pais. Todo final de semana eu trabalhava na fazenda, final de semana eu estava em casa com meus pais. Com meus pais não, porque eu ia para lá e de lá eu ia pro boteco. Nem aproveitava meus pais no tempo que eu estava lá perto deles. E assim foi. Quando foi um final de semana lá, um colega meu falou que estava indo para uma cidade lá. Falou comigo se eu queria, para mim ir lá mais ele passear. Eu falei que lá, mas eu tô querendo mesmo ir embora para a cidade. Porque nós arrumamos um serviço na cidade, mais leve. Agora você imagina uma pessoa sem estudo, sem conhecimento, sem profissão e trabalhar na cidade. Mas quando ele falou aquilo para mim, acendeu a luz. Eu falei assim, cara, eu pedi para Deus uma oportunidade e Deus está mandando essa oportunidade através desse menino. E aí ele entrou em contato com o cunhado dele lá na cidade. O cunhado dele era um cara bem de vida, bem de situação. Era dono de um hotel lá, mais precisamente de um motel. Falou assim, uai, aqui capaz que se ele vier aqui, pouco nós dá, tem um serviço para ele. E aí eu fui. Cheguei lá no Montes Claros, na cidade. O cunhado dele me conheceu, gostou demais de mim. Era um cara muito simpático, um cara muito bom, de coração muito bom. E ele falou pra mim assim, ó Daniel, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai trabalhar comigo lá no motel à noite, pra servir os quartos. O pessoal pede, você vai lá, gira o bandejeiro que eles falam, coloca o que a pessoa pediu e vai embora, sai de lá. Para entregar a bebida, porção, enfim, esse era o meu trabalho lá no motel. Quando ele falou isso, eu fiquei muito alegre, só que eu falei, só que eu ainda não tenho aonde ficar. Como que eu vou fazer para mim poder trabalhar lá se eu não sei, eu não tenho onde ficar, eu não tenho nada. Assim, não tinha como alugar uma casa também, né? Aí eu lembrei de um pessoal lá da roça, filho de uma mulher lá que morava lá. Fui entrar em contato com eles, falei pra eles que tava lá e que tinha arrumado serviço, mas não tinha lugar de ficar. E foi na hora, ele falou assim, não, pode vir aqui pra casa, que as portas aqui tá abertas pra você. Você pode ficar aqui o tempo até se adaptar com o serviço. E eu nem vou te cobrar aluguel esse mês. Aí você receber seu salário lá e nós vamos combinar ver quanto é que vai tocar pra cada um. Eu morava lá em 3 pessoas. Morava um amigo meu, mais o irmão e um primo deles. Mais eu, 4 pessoas. Aí saía bem baratinho o aluguel. E aí eu fui, comecei a trabalhar lá. Aí esse homem que me deu essa oportunidade me levava para o serviço de carro, né? Me trazia de volta de manhã cedo, eu trabalhava à noite, chegava de manhã, de 6 da tarde às 6 da manhã, todo dia. Não era fácil, mas para mim que estava trabalhando lá na roça no sol quente era melhor do que o que eu estava vivendo. E esse homem passou uma semana, esse homem foi lá e comprou a moto, me deu uma moto, falou assim, eu vou te dar uma moto para você trabalhar. Cara, eu nem carteira não tinha. Tudo que eu queria na minha vida era comprar uma moto, eu fiquei muito alegre, feliz, né? Não era minha, mas eu fiquei feliz que ia ficar comigo. Ele me levou, falei que não tinha carteira, ele me levou na autoescola, pagou para mim lá a habilitação, para me tirar, eu tirei a habilitação de moto, né? Fiquei muito feliz com aquilo. E com o passar do tempo, eu fui me cansando, porque a carga horária era muito alta de trabalho. Você vê que de 6 da manhã, da tarde, eu ficava até às 6 da manhã. Tinha vezes que eu tinha que ir todo dia. Não era um dia sim, dia não, era todo dia eu tinha que fazer isso. Então eu trocava a noite pelo dia. Eu trabalhava de noite e dormia de dia. E eu não tinha tempo para nada, para fazer nada. Minha folga era uma vez por semana e era numa escala de 7 por 1, 6 por 1. Eu trabalhava 6 dias e folgava um dia, mas na outra eu já tinha que trabalhar. E fiquei trabalhando lá com esse homem nesse motel por uns 4 meses.
Até eu não aguentei mais, aí eu pedi para sair. Quando eu pedi para sair de lá, mais uma vez, eu tinha que voltar lá para meus pais. Eu tinha que voltar lá para meus pais. E falei, agora eu vou... Porque não tinha profissão, como é que eu ia conseguir emprego, né? Ele me deu essa oportunidade que era conhecido. Aí eu voltei lá para meus pais de novo, lá para a roça. Trabalhei lá mais um tempo na roça. Aí surgiu uma oportunidade para mim vir para Brasília DF, para trabalhar aqui. Um amigo que morava aqui, que era muito amigo da gente lá, fomos criados juntos, falou comigo, ó, surgiu uma oportunidade aqui onde eu trabalho, se você quiser vir para trabalhar numa granja, né? E eu falei, uai, pois para mim vai ser bom, porque eu tô aqui sem trabalhar. E para aí ele falou que na época eu ia ganhar um salário, ia fechar minha carteira. E eu falei, não tem nada a perder não, eu vou. Aí no meu dia da passagem lá, entrei no ônibus e vim, né, morar com ele na granja. Lá nessa granja eu trabalhava cedo, né, de entrar de manhã, sair à tarde, né, de 7 da manhã às 17 horas, coletando ovo, dando com ovo. Aquela mesma coisa, eu não tinha na minha mente nada expandir não. A ideia era trabalhar, quando eu vim eu já era habilitado, eu falei assim, vou trabalhar lá por um tempo, vou comprar uma moto e vou voltar para a região, para Montes Claros no caso. Já não queria mais voltar, porque quando eu estava em Montes Claros, tinha um mototáxi lá que me levava no serviço de vez em quando, eu fiz muita amizade com ele e ele falou para mim, se você for sair para fora, se ganhar um dinheiro e comprar uma moto, eu vou te dar uma oportunidade de trabalhar aqui no ponto mais eu. E assim eu fiz, eu vim para Brasília com esse intuito. Trabalhei nessa granja por um ano. Eu lembro que eu passava vontade de sair, de ir numa festa, de comprar uma roupa ou um calçado, mas eu falei assim, não vou, eu vou juntar um dinheiro e vou comprar uma moto para mim conseguir voltar lá para a região e ficar mais perto dos meus pais também. O tempo passou e eu consegui comprar a moto de verdade, né? Foi aí que surgiu a ideia de... Aliás, me chamaram, né, para ir numa festa, num lugar lá. Nesse lugar eu conheci uma pessoa, uma mulher, e a gente trocou carícias. Acabei ficando com essa mulher nessa festa lá que a gente estava. E eu me apaixonei por essa mulher, né? E aí a ideia de voltar lá para a roça, lá para Minas, já tinha saído da minha cabeça. E essa mulher, ela tinha muito problema com bebida. Era uma mulher que gostava muito de beber. E aí eu fiquei completamente mexido, né, com essa mulher. Passou o tempo, a gente começou a namorar e eu não voltei mais